Reverendas irmãs religiosas, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós estamos celebrando a festa de Santo Antônio Maria Claret. Ele foi o fundador dos claretianos, são responsáveis pela tradução da Bíblia da Ave Maria, e este era, na verdade, um dos grandes amores da vida de Santo Antônio Maria Claret. A sua juventude, ele tinha um desejo muito grande de ser missionário. Ele nasceu, portanto, entrou nos jesuítas, nasceu na Espanha, depois ele foi para o seminário, depois de certa dificuldade. Os seus pais eram tecelãs, eles mexiam, portanto, com a venda de tecidos, e ele vai nos contar na sua biografia que diante dessa riqueza que a sua família tinha, ele vai se dedicar, portanto, a Nosso Senhor e vai procurar entrar e ser fiel ao chamado que Deus estava naquele momento lhe fazendo. Ele, depois de ser missionário, ele entra para a propaganda da fé, a propaganda Fidei, e vai para ser missionário em muitas regiões, e lá ele realiza grandes milagres. No final, já um pouco da sua vida, ele vai ser nomeado arcebispo de Cuba, então de Santiago de Cuba. Ele vai viver no seu ministério lá, pregando, realizando alguns milagres também já em vida. E a sua biografia, a sua autobiografia que ele próprio mesmo nos deixou, ele vai sempre mostrar o amor que ele tinha a Nosso Senhor. E um dos métodos de pregação, os métodos de conversão que eram tão infalíveis na sua vida, é que ele justamente, sendo um missionário pobre, ele ia para as cidades onde deveria levar o evangelho em meio à falta de fé e também em meio às heresias. Ele ia a pé, com o breviário e a Bíblia debaixo do braço, e assim as pessoas eram tocadas profundamente, olhando para aquele simples homem que buscava dar a ele justamente a Nosso Senhor. E assim era o seu método missionário. Ele chegava de um modo tão simples, cuidava das pessoas e dava atenção a todos aqueles que iam até ele para perguntar, fazer os questionamentos a respeito da fé, e assim, desse modo, ele levou muitas pessoas até Nosso Senhor. Ele também tinha um amor muito grande pelas Sagradas Escrituras, e deste modo ele teve a brilhante ideia de traduzir a Sagrada Escritura de um modo mais acessível, mas se mantendo fiel ao texto sagrado. Então, nós temos a tradução da Bíblia da Ave Maria. Nós devemos, sobretudo, aos claretianos, que foram seguidores de Santo Antônio Maria Claret. Ele também tinha uma devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, e este era um dos grandes também dos seus amores, junto à Sagrada Escritura, a Nosso Senhor, o seu sacerdócio, e também a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Ele viveu no século XIX, e assim, sendo fiel a Nosso Senhor, ele encerrou o ciclo da sua vida alcançando o grau de santidade. Nós podemos assim pedir a sua intercessão por toda a igreja. Nós possamos também rezar pelos habitantes que ainda lá em Cuba lembram da sua presença, mesmo diante das dificuldades e das perseguições que o povo cubano sofre, e também os seus irmãos, seus filhos que nasceram do seu espírito, são os claretianos. Na Revolução Espanhola, no século XX, no ano de 1936, com a explosão da Guerra Espanhola, mais de 216 padres foram mortos por conta da Revolução Comunista naquele país e também da Guerra Civil. Então nós vemos assim que os frutos da vida de Santo Antônio, da sua santidade, foram tão grandes que teve bastante mártires dentro dos seus irmãos. Nós possamos, deste modo, pedir a sua intercessão para que ele possa cuidar também de cada um de nós, e especialmente daqueles que têm um amor às Sagradas Escrituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.